Muito bom dia, agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. São 8 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está começando a nossa abertura de mercado aqui pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pela Rádio Agro Hoje e também pela TV Climatempo. Juntos vamos começando a semana. E claro, nós vamos falar sobre a questão climática. Esquentou bastante no final de semana, durante o final de semana aqui no Brasil, algo para a gente entender, e vamos trazer a previsão do tempo. Vamos falar também sobre Lula se reunindo com líderes do MST no Rio Grande do Sul para tratar da situação do agro no estado. Um pouco contraditório, mas já vou explicar para vocês e quais são as perspectivas, inclusive, do movimento SOS Agro, que acontece também, as ações que deverão acontecer nessa semana. Vamos falar sobre o complexo soja. Os preços estão subindo na Bolsa de Chicago. No Brasil e nos Estados Unidos, a comercialização da safra 2024-25 está atrasada. Essas são duas das nossas manchetes, mas também no nosso quadro de entrevistas estará conosco Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, para nos ajudar a entender um pouco mais dessa situação. E vamos falar também sobre a colheita da segunda safra de milho, que passa de 90%, e os preços aqui no Brasil continuam pressionados. Tudo isso a gente vai construindo, né? Juntos vamos construindo a nossa manhã e o nosso início de semana aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes da gente checar os preços, eu quero dizer o seguinte: por mais que a gente já tenha exaustivamente falado sobre isso no final de semana, acho importantíssimo para todo comunicador que tem espaço para falar com o público, a gente render todas as homenagens ao maior comunicador desse planeta, que né, não tem nem como a gente dizer que foi, mas que é Silvio Santos, né? Então, claro que todos vocês acompanharam a repercussão da morte do dono do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, a emissora mais popular do Brasil e, né, talvez a que tenha ainda mais fidelidade aos seus valores iniciais. E é muito importante que a gente renda realmente todas as homenagens a ele, porque todos nós comunicadores bebemos da fonte do Silvio Santos todos os dias. Nós aqui no Notícias Agrícolas, principalmente, nós não temos teleprompter, né, que é aquela maquininha que passa ali o texto que nós vamos falar, ou nós não temos um roteiro muito amarrado, nós preferimos, né? E isso vem também do nosso mestre e mentor João Batista Olive, que obviamente bebe dessa fonte também de Silvio Santos, que é da naturalidade, dessa identificação com o público. Então, a gente precisa agradecer ao Silvio Santos por permitir que errar na frente das câmeras, que fosse natural errar na frente das câmeras, tanto quanto acertar, fosse possível e permitido. Então, o Silvio Santos nos permitiu ser de verdade, né? Então, aqui no Notícias Agrícolas, nós rendemos todas as homenagens, todos os bom dias agronegócios daqui para frente serão dedicados, né, a Silvio Santos, porque nós agradecemos como comunicadores a possibilidade de falar contigo, como nós estamos fazendo aqui, numa conversa tranquila, como ele fazia também. Então, assim como todos os comunicadores já fizeram, todos os canais de televisão, a potência de Silvio Santos era tão gigante que ele conseguiu fazer todas as emissoras, né, pararem a sua programação para falar sobre a sua vida, sobre o seu legado. Para nós não seria diferente. Então, um grande salve a Silvio Santos e que a gente possa sempre ter o norte que ele nos deixou como uma referência importante para a gente seguir fazendo a melhor comunicação que a gente puder. 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora sim, vamos checar os mercados que já estão em funcionamento. As bolsas internacionais estão trabalhando com alta para soja na Bolsa de Chicago, com 0,3% de ganho. O contrato setembro vale 9 dólares e 41 cents por bushel. O milho, 3 dólares e 93, uma alta de 0,2%. O trigo cai 0,9%, 5 dólares e 45 cents por bushel. Ainda em Chicago, o farelo de soja hoje sobe, tem mais de 1% de ganho, 1,2% de alta para 305 dólares e 60 cents por tonelada curta. O óleo de soja, este caindo um pouquinho, 0,3% de baixa para 38 cents mais 56 por libra.
por libra-peso, negociados em Chicago, portanto. Na Bolsa de Nova York, alta para todas as commodities agrícolas, o café tem 0,3% de ganho, são 2 dólares e 44 mais 85 por libra-peso, o açúcar 18 centes mais 4, 0,06% de alta, o algodão 68 centes mais 14 por libra e um ganho de 1,3%. No petróleo, e com ele começamos a checar as commodities que não agrícolas, nós temos então para o petróleo WTI, 0,8% de queda para 74 dólares e 95 centos por barril. No Brent são 79 dólares e 6 centavos, com uma baixa de 0,8%. Também, gás natural subindo 1,2%, o ouro 0,4% de baixa, a prata 0,2% de alta e o cobre se destaca entre as metálicas hoje subindo 1%. Para fechar a nossa rodada de preços, farelo na bolsa de Dalian com leve baixa, o óleo de soja recuando e o milho subindo timidamente. Para concluir aqui a nossa parte de mercado, propriamente dito, o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, traz o seu comentário sobre o mercado financeiro, dizendo: bolsas americanas de lado, Ásia em queda, a exceção é a China, que fechou com 0,4% de alta no seu índice acionário. A expectativa ainda com aqueles novos estímulos que Pequim pode trazer para a economia da nação asiática. Integrantes do Federal Reserve comentam que o primeiro corte de juros pode vir em setembro. Esse primeiro corte de juros está demorando a chegar, pode vir em setembro. Dados de atividade dos Estados Unidos continuam se mostrando divergentes, mercado de trabalho forte e demais dados muito fracos. Dados de atividade do Brasil surpreendem positivamente, petróleo em queda, ouro renovando máximas históricas, já que temos as guerras em andamento e o dólar ainda fraco, além dos chineses buscando algum rendimento. Então, olhar para o mercado financeiro também bastante importante, embora para os grãos e para café, por exemplo, para açúcar, os fundamentos estejam falando bem mais alto neste momento. São 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos checar as manchetes com as nossas notícias da manhã. Bom, antes de mais nada, vamos aqui garantir que o seu espaço seja sempre bem utilizado, então tragam o seu comentário, tragam suas perguntas, seus questionamentos. É muito importante a participação da nossa audiência aqui no Bom Dia Agronegócio, já que este é um programa feito por vocês também. Bom, primeira notícia desta segunda-feira é questão de previsão do tempo, a questão climática, porque a onda de calor está se intensificando no Brasil. Já durante este final de semana nós tivemos um aumento considerável das temperaturas, em especial nas regiões sul e sudeste, que estavam sofrendo ali com uma onda de frio, né, bastante intensa. Está prevista uma nova onda de frio a partir do dia 24, mas nesse momento esse aumento das temperaturas preocupa, em especial com a umidade relativa do ar podendo diminuir bastante. Então nós temos essas informações que partem da Climatempo, e vocês podem acompanhar inclusive no mapa que está aqui ao meu lado. E como foi alertado pela Climatempo, o Brasil esquentou muito neste final de semana. O calor passou dos 40 graus no centro-oeste, alcançou 39 graus no Paraná, 38 em Rondônia e 37 no interior de São Paulo. Esse mapa que vocês estão observando, essa região colorida em vermelho, ela mostra esse alerta entre 20 e 12% com o risco de baixa umidade. Na região colorida em amarelo, entre 30 e 21%. Na região colorida em cinza, ali naquela região mais acinzentada, é o risco de, sem risco na verdade, mas um cenário de observação entre 40 e 31%. Então a umidade relativa do ar ela seguirá em níveis de alerta durante todo este período da onda de calor e com essas temperaturas bastante elevadas. A Climatempo nos informa ainda que a sensação de desconforto só não foi maior por conta da secura do ar. Níveis de umidade abaixo dos 15% foram observados em muitos locais do centro-oeste, no interior de São Paulo, em Minas Gerais e também no interior do Paraná. Então nós tivemos ali Cuiabá, Mato Grosso, registrando 42 graus. Palmas no Tocantins, 37,4, Porto Velho, Rondônia, 37,3, Boa Vista, Roraima, 37,1, Rio Branco, no Acre, 36,7, mesma situação para Manaus, no Amazonas, Campo Grande, 36 graus e meio, Teresina, Piauí, 36,3, Goiânia,
36,2. Então, nós tivemos temperaturas muitíssimo elevadas, passaram de 40 graus em outras cidades, como foi o caso, por exemplo, de Vila Nova da Santíssima Trindade, no Mato Grosso, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Jardim, no Mato Grosso do Sul, Salto do Céu, no Mato Grosso, São José do Rio Claro, no Mato Grosso. O Centro-Oeste traz bastante preocupação. Pois bem, uma nova onda de calor, então, se estabelece de vez sobre o Brasil, se estabeleceu neste final de semana, com essa previsão de temperaturas elevadas pelo menos até quinta-feira, agora dia 22 de agosto. Uma forte massa de ar seco pode ser responsável por recordes de calor. Em Cuiabá, onde a máxima histórica para agosto é de 41 graus, registrada em 15 de agosto, a previsão para amanhã, atenção, dia 20, é de 42 graus Celsius, segundo as informações da Climatempo. O meteorologista Williams Bini explica que a onda de calor nos próximos dias também será caracterizada pela manutenção da secura. Esse deve ser o padrão entre agosto e setembro, abrangendo o início da semeadura da safra 2024-25. Os modelos de previsão do tempo indicam um mês de setembro com variação negativa de chuva em relação à média histórica para o período. Isso pode agravar ainda mais o tempo seco, informa o meteorologista da Climatempo, Williams Bini. Com isso, a qualidade do ar também é motivo de preocupação durante a onda de calor. Com a umidade relativa do ar abaixo dos 20% em diversas áreas do país, principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, regiões entre o sul da Bahia e o oeste de Pernambuco. Além disso, importante, o ar seco vai intensificar novos incêndios florestais e agravar problemas respiratórios. Ainda de acordo com a Climatempo, os focos de queimadas, que já estão em alta, continuarão a se espalhar com a fumaça chegando ao sul do Brasil. O meteorologista informa também que, apesar do Laninha não estar plenamente estabelecido em setembro, o fenômeno tem a característica de atrasar o início do período úmido e sua chegada é iminente, abre aspas. É preciso ter cautela por parte dos produtores para o início do período úmido, fecha aspas, para Williams Bini. Portanto, muita atenção ao seu planejamento da safra 2024-25. Nós sabemos que em menos de um mês termina o vazio sanitário em alguns estados e isso é importante que esteja no seu planejamento, o entendimento da questão climática. O que nós temos visto nos últimos anos, o produtor brasileiro investir forte na tecnologia para garantir ali previsões cada vez mais detalhadas para sua propriedade, talhão a talhão, entendendo inclusive esse escalonamento do plantio. Escalonamento do plantio combinado com ali uma diversificação das variedades, dos ciclos que você vai produzir. Isso é determinante para garantir uma safra saudável. E a produtividade, ela vai ser fundamental na safra 2024-25, em especial falando de soja, mas também trazendo para o milho, porque com os preços mais achatados e as margens muito estreitas, o produtor vai ter que, via produtividade, fazer o seu negócio trabalhar para você. Então, olhar para a questão climática agora e sempre é fundamental, mas é hora de fazer uma boa estratégia para o começo do seu plantio. Lembrando que nós temos no horizonte, de acordo com alguns modelos climáticos, porque outros modelos não apontam essa sinalização do Laninha, mas tem alguns modelos mostrando. Então, é este monitoramento que vai fazer diferença para você sair na frente. 8 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência, ainda falando de clima, mas agora olhando para o Rio Grande do Sul e as preocupações que o clima causou para o estado gaúcho, na última semana o que nós vimos na última sexta-feira em especial, foi chamado pelo movimento SOS Agro Rio Grande do Sul o dia do luto, né, no estado gaúcho, em função da não chegada das medidas de amparo ao produtor como eles precisam. É preciso a gente contextualizar. Houve a medida provisória divulgada pelo governo federal, na sequência, o decreto que regulamenta essas medidas, porém, numa avaliação jurídica e econômica dos líderes do movimento, de advogados, de economistas, inclusive da equipe econômica da Farsul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, e também da FETAG, a Federação dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul,
houve esse entendimento de que essas medidas, elas excluem produtores e dois, elas não atendem ao pleito central e não permitem que os produtores possam rapidamente acessar um volume de dinheiro, um recurso com condições de pagamento adequadas para que eles possam retomar as suas atividades. Quando foi questionado sobre isso, numa entrevista que deu à Rádio Gaúcha na última semana, o presidente Lula ficou bastante desconfortável e falou que o Rio Grande do Sul, inclusive, tinha de agradecer ao governo federal porque nunca, em tempo algum, houve tanto recurso para o agronegócio, em especial para o agronegócio gaúcho, como houve nos governos Lula anteriores, no governo Dilma e no seu atual governo. Então, Lula parece não compreender efetiva e profundamente a necessidade do produtor do Rio Grande do Sul. Ainda assim, no final de semana, ele se reuniu, um dia após visitar o Rio Grande do Sul e questionar as reclamações do agronegócio gaúcho ao governo federal. O presidente Lula se reuniu com lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Uma das pautas foi a situação do Estado, segundo a postagem do senhor João Pedro Stedley na plataforma X, o antigo Twitter. O encontro ocorreu na residência oficial de Lula, na Granja do Torto, em Brasília, de acordo com a agenda do presidente. Abre aspas para o senhor João Pedro Stedley. A direção do MST acaba de se encontrar com o presidente Lula. É a sétima vez que nos reunimos com o presidente da República. Foi uma ótima reunião, em que tratamos os principais desafios do Brasil, em especial do campo. Temos o compromisso de Lula com a reforma agrária. Segundo ele, a reunião serviu para acertar os ponteiros e avançar na reforma agrária. Abre aspas mais uma vez para João Pedro Stedley. Discutimos a situação do Rio Grande do Sul, das nossas famílias acampadas e assentadas. Falamos sobre a crise ambiental, a violência no campo, a desigualdade social e a concentração da terra. Apresentamos nossas experiências de agroecologia e produção de alimentos. Na sexta-feira, em visita ao Rio Grande do Sul, Lula disse que o Estado teve pessoas ligadas ao agronegócio e à Federação da Agricultura, a Farsul, que sempre foram muito sectárias e anti-governo. Essas declarações, elas causaram um desconforto enorme nos líderes do movimento SOS Agro, nos líderes do agronegócio gaúcho, em especial as pessoas ali que coordenam a Farsul, a competente diretoria da Farsul, e os produtores gaúchos continuam desassistidos. Enquanto Lula está reunido ali com os líderes do MST, por que não se reuniu com os líderes do movimento SOS Agro para entender efetivamente do que eles precisam? E, de novo, reforçamos o compromisso e o esforço que tem feito o ministro Carlos Fávaro da Agricultura para atender este pleito dos produtores do Rio Grande do Sul. Todavia, as medidas que chegam, porque esbarram no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no ministro Paulo Pimenta, que teoricamente é o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, e também no ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, não vai conseguir entregar o que precisa. Eu vou retomar o pleito do povo gaúcho, principalmente o povo do campo. Uma linha de crédito, 15 anos para pagar, 2 anos de carência, 3% de juros. É isso, tá? Bom, continua a mobilização do produtor gaúcho, que mantém ali os seus tratores na beira das estradas. Eles prometem travar as estradas caso não sejam atendidos, para ver se chamam a atenção efetivamente do governo federal, e eu acho que em especial do presidente Lula, que parece não ter absorvido ainda a necessidade do produtor gaúcho. E mais do que isso, caravanas deverão seguir a Brasília mais uma vez nesta semana para ver o que é possível. Os movimentos, os líderes do movimento têm dito, inclusive, nos grupos de WhatsApp que estão ali muito bem coordenados pelo Lucas Scheffer, pela Grazi Camargo e por outros, como o Dr. Francisco Torma tem ajudado muito, eles têm falado muito sobre a mobilização continua. Nós não estamos indo a Brasília apenas para ficar ali, palavras dos líderes, tá ali para ficar sentados acompanhando as discussões. Não, o que nós estamos fazendo é ir para a capital federal para participar ativamente e efetivamente do processo, para que o quanto antes o agronegócio do Rio Grande do Sul possa voltar a trabalhar. Porque é isso que eles querem tão somente, voltar a trabalhar.
8 horas e 23 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Na sequência, vamos falar de milho, a segunda safra brasileira de milho, que hoje é a principal safra de milho do país, tem mais de 90% de área colhida já, segundo informa a Pátria Agronegócios, são 91,3% de área colhida. No entanto, quando observamos essa movimentação, é possível ver que a chegada dessa nova oferta, ela traz uma... Tô até abrindo aqui os números para dividir ipsis literis com vocês, né, para não faltar nenhuma informação. Pois bem, então 91,3% de área colhida, e a chegada dessa nova oferta, ela mantém certa pressão sobre as cotações, né? O mercado de milho vem pressionado, apesar de estar demandado, segundo uma informação que chegou na última sexta-feira, numa entrevista feita pelo Guilherme Dorigatti, nosso jornalista especializado em milho, aqui no Notícias Agrícolas. Há uma perspectiva positiva de demanda pelo milho brasileiro, mas ainda há uma pressão com a chegada dessa nova oferta. Então, a colheita da segunda safra avançou e chegou então a estes 91,3%. No final da última semana, em sua reta final, a colheita está também avançada frente à média dos últimos 5 anos, que é de 82,8%. Então, está à frente do ano passado e também frente à média. Abre aspas para Pátria Agronegócios. A colheita brasileira registrou um ritmo recorde nesse ano de 2024, favorecida por uma área menor e plantios ocorrendo dentro da janela mais precoce de implementação da segunda safra. E nesta segunda-feira, ainda sobre o mercado de milho, o CPEA nos informa que o mercado nacional vem registrando novas baixas, apesar de novas estimativas indicando produções brasileira 23-24 e global 24-25 inferiores à da atual temporada. Os preços do milho seguiram em queda na última semana. Segundo os pesquisadores do CPEA, a pressão vem da demanda interna enfraquecida, que mantém os negócios lentos. Consumidores brasileiros utilizam a mercadoria adquirida antecipadamente, comprando novos lotes apenas de forma pontual. Vendedores, por sua vez, adotam posturas distintas, dependendo da demanda e oferta regionais, ainda conforme pesquisadores do CPEA. Enquanto em Mato Grosso, por exemplo, os produtores estão um pouco mais flexíveis diante da maior disponibilidade. Em São Paulo, os agentes de mercado limitam as vendas à espera da finalização da colheita. Então há realmente uma preocupação forte no mercado de milho nesse momento, e o Juan Seni, que é analista de mercado da Grão Direto, ele trouxe essa entrevista bastante importante ao Guilherme Dorigatti na última sexta-feira, dizendo que o cenário é muito favorável atualmente do ponto de vista da oferta. E traz essa chegada de demanda que pode mudar o quadro. Atenção especial para a relação Rússia e Ucrânia. O conflito escalou bastante na última semana. Na última semana, um novo ataque por drones, né, russo a portos ucranianos danificou um terminal da Luz Dreyfus lá no porto de Odessa, que é o maior porto da Ucrânia. Então a questão logística ali ainda pode ficar comprometida. O conflito está difícil. Inclusive, nesta segunda-feira, a Rússia já informou que o ataque, né, ali ucraniano, a região de Kursk, né, inviabiliza as negociações de paz com a Ucrânia, pelo menos por enquanto. Então, este conflito, ele impacta diretamente os mercados de milho e trigo, quando olhamos para a Ucrânia, principalmente a condição do milho. Então, o Brasil tem essa possibilidade de ainda ocupar esses buracos que a Ucrânia poderia deixar. Todavia, é importante lembrar que, nesse momento, nós temos uma maior competitividade de outras origens. Diferente do que ocorria no mesmo período do ano passado, quando nós tínhamos uma competitividade do milho brasileiro muito mais elevada, o que fez com que o Brasil se consolidasse como o maior exportador global do cereal, com mais de 50 milhões de toneladas exportadas, 55 milhões. Para esse ano, se a gente olhar o acumulado já do exportado esse ano, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente está num volume menor em relação ao mesmo período de 2023 e a possibilidade de exportarmos menos, além de termos também menos milho para exportar, além dessa competitividade maior com os americanos, que deverão trazer uma oferta maior. Nesse momento, na Bolsa de Chicago, as cotações do milho têm leves altas. O setembro tem $3,72 por bushel, um ponto mais 75 de alta. O dezembro, $3,93, o março, $4,12 e o maio, $4,22, subindo 0,75. Então, mercado bastante estável, olhando, né, para essa movimentação da oferta e, claro, dessas questões geopolíticas que impactam diretamente
este mercado. Olhando para o mercado interno, e vamos pegar aqui a última referência de sexta-feira, porque mercado de câmbio ainda vai abrir no Brasil, a B3 ainda vai abrir no Brasil, então vamos só trazer algumas referências da última sexta, que serão o start para o mercado nessa segunda. O indicador CPEA, o indicador do milho Exalc B3, fechou com R$ 59,75 por saca de 60 quilos, com uma alta na última sexta-feira de 1,3%. Quando a gente olha para o mercado interno, mercado físico, nós estamos falando de preços que variam muito, eles estão muito regionalizados e respondem muito também a um cenário local de oferta e demanda. Se a gente vai a Campo Novo do Parecis, por exemplo, nós temos R$ 39,00 por saca, Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Se vamos, por exemplo, a Pato Branco, no Paraná, são R$ 54,00 por saca. E Base Porto, para a gente fechar essa informação do milho, nós tivemos Porto de Paranaguá fechando a última semana com R$ 60,00 por saca e Santos, São Paulo, com R$ 61,00 por saca. Vejamos também como começa essa semana para o mercado nacional de milho e como fica a nossa paridade de exportação. Bom, 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília, falando também sobre comercialização, mas agora olhando para a soja, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a comercialização da safra 2024-25, ela está atrasada. Então, as operações de novas vendas, elas estão bastante lentas para as duas principais origens exportadoras de soja no país. E esse vai ser um ponto bastante importante, porque vai determinar quanto de oferta haverá nos períodos ali dos anos comerciais. E isso, num momento onde uma oferta grande está sendo construída sem muitas ameaças neste momento, traz uma preocupação bastante grande. Quais serão os estoques finais norte-americanos? Quais serão as exportações dos Estados Unidos? Quais serão os estoques no final deste ano para começar a nova safra brasileira? Quais serão as nossas exportações? Os números são bastante grandes todos, olhando para a safra 2024-25. E nós trouxemos um levantamento dessas exportações e de como é que estão como é que essa comercialização está correndo, e de fato há uma preocupação. As vendas da nova safra dos Estados Unidos, elas estão perto de 40%, segundo o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consult, e para este período os americanos já deveriam ter cerca de 50% ou um pouco mais de soja 24-25 comercializada para garantir ali pelo menos uma pequena margem. Com esses preços atuais abaixo dos $9 por bushel, há um prejuízo, há uma preocupação do produtor, isso é inevitável. E por isso também ele segura um pouco das suas vendas nesse momento, apesar de termos uma China um pouco mais presente no mercado norte-americano. Segundo as informações da Agriinvest Commodities, a China comprou em torno de 20 a 24 barcos de soja na semana passada, sendo a maioria dos Estados Unidos para uma janela de outubro a novembro. Dos 20 a 24 barcos, o Brasil vendeu apenas 5, todos para embarque setembro, para safra nova, e falam de um barco para a segunda quinzena de abril no FOB para Taiwan ou Japão. Comparando o embarque setembro do Brasil e o PNW, que são os portos do Pacífico, para outubro, o Brasil está mais caro entre 20 e 25 centavos, segundo Eduardo Vanin, que já vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Então, essa competitividade é o que dita agora. E a partir de agora, essa demanda e onde ela vai se manifestar, onde ela vai efetivamente fazer as suas compras, em especial os chineses, que ainda precisam de alguns volumes para fechar o ano de 2024 e para começar o ano de 2025, que eles precisam ir comprando agora, dado o tempo, né, que nós temos para essa condição. Então, olhar para isso vai ser importante. E para a gente já ter o Eduardo Vanin conosco, eu vou trazer aqui uma pontuação dele sobre essa condição da comercialização, que ele diz o seguinte: o ponto é o ritmo. Será preciso um ritmo robusto para o mercado acreditar e comprar a ideia de que serão exportadas 50 milhões de toneladas ou mais pelos Estados Unidos, o que seria ótimo para Chicago. Então, a questão é o ritmo da comercialização. E está vendendo, os Estados Unidos estão vendendo. O Brasil, muito menos agora, e assim vai ser. Mas, semanalmente, os Estados Unidos têm que, semanal e diariamente, reportar grandes volumes. O ritmo de vendas daqui até fevereiro tem que ser recorde histórico. O recorde que temos hoje é de 28 milhões de toneladas de vendas novas entre o início de setembro a fevereiro. Então, esse volume tem que ser
acima desses 28 milhões de toneladas. E segundo nos explica o Eduardo Vanin, não vai ser nada fácil os Estados Unidos alcançarem esse volume. E é isso que já já nós vamos entender um pouco mais no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Mas antes da gente fazer um rápido intervalo, quero aqui agradecer, né, as mensagens que estamos recebendo. Eu vou direto pro comentário do seu José Natal, que diz assim, ó: perdemos a presença dele, do Silvio Santos, porque a gente falou dele no começo, né? O maior de todos, mas deixou a nós o seu legado, que nunca se perderá. É isso mesmo, seu José, muito obrigada. Temos também aqui bom dia pro Diego Leandro. O Cássio Ribeiro diz assim: bom dia a todos. Acompanho com relativa frequência a programação do NA. Gostaria de sugerir aos jornalistas deste importante e respeitado canal que cada vez mais ampliem a capilaridade ou alcance da programação, uma questão que considero de grande valor. Sempre que fizerem recomendações aos agricultores, em situações em que não haja um engenheiro agrônomo, realizando qualquer recomendação ou orientação, finalizar o comunicado dizendo sim, sigam as orientações e recomendações de um agrônomo. Seu Cássio, isso é fundamental. É porque hoje todo produtor já tem ao seu lado, né, um engenheiro agrônomo, um profissional, um técnico de sua confiança. Então, hoje, o produtor brasileiro, que é o melhor produtor do mundo, o mais eficiente, né, para fazer agricultura nesse país, num país de clima tropical, impossível fazer sem o auxílio ali de uma equipe bem formada, uma equipe de confiança. Então, não só as recomendações de campo, viu, seu Cássio, mas principalmente as recomendações de comercialização, todas elas precisam estar pautadas no seu profissional de confiança. Isso já está no dia a dia do produtor, ele tem certeza. Obrigada pelo recadinho por aqui, viu? Isso é muito importante. São 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações. Quando a luz do dia chega, a gente já tá indo, botando o pé na terra e a mão na massa. Alguns dizem que é uma escolha, mas eu acredito que seja uma vocação mesmo. E modéstia à parte, a gente faz bem o que faz. Mas é justamente quando a gente sabe bem o que fazer, quando domina o assunto, que o trabalho manual pode entrar no automático. E aí detalhes escapam da nossa atenção. E a nossa intenção é justamente iluminar essas possibilidades. Quando for descarregar alguma carga próxima a uma rede elétrica, verifique antes se a caçamba do caminhão irá pegar nessa rede. São pequenos cuidados que evitam acidentes e salvam vidas. Dessa forma, no final do dia você pode voltar tranquilamente para os braços de quem te ama. Uma campanha Energisa e AproSoja. São 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com a nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio, com preços da soja retomando os negócios nesta semana, com leves altas na Bolsa de Chicago. Farelo também sobe. Pauta para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia de receber Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities. Vanin, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo de volta para começarmos mais uma semana. Temos notícias positivas para dividir com a nossa audiência hoje? Tô me ajeitando aqui. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem com você? Tava aqui comendo o meu ovo matinal. Como ovo, tá? O pessoal lá de Bastos agradece. É Mas verdade. saudável, coisa boa. É, Notícias boas. Olha, um pouco de. Não há nada de muito novo. Na verdade, eu diria assim, o cenário está meio que dado. E temos uma grande produção no Brasil. Segunda-feira nós conversamos, daí naquele dia veio o relatório do USDA. E durante toda a semana nós vimos a soja só caindo. Fechou com 40 centavos de baixa. E devido à produção americana, surpresinha, que ninguém esperava, 1 milhão de acres a mais, quase 1 milhão. Bom, agora tem que exportar. É o que eu estava ouvindo você falar ali. Tem que convencer o mercado de que
de que exportar o número que o USDA está projetando é possível. O bom seria mais do que aquilo, mais do que 50 milhões e 300 para não ficar com um estoque tão folgadão como o USDA projetou mais de 15 milhões de toneladas. Agora, Vanin, como nós conversávamos na última semana, você pontuava, e depois isso virou uma matéria mais detalhada aqui no Notícias Agrícolas, essa condição dos estoques, ela vai depender também desse ritmo da comercialização dos produtores americanos, que até esse momento, embora a China esteja um pouco mais presente no mercado norte-americano, vai ser importante nós entendermos o ritmo dessas vendas e qual será o comportamento do produtor dos Estados Unidos em relação a isso. Esse vai ser um ponto também de fundamental atenção para entendermos o mercado e como as cotações vão caminhar, principalmente em Chicago a partir de agora. É isso mesmo. Por enquanto, por exemplo, vamos pegar a semana passada. Semana passada a China comprou 20 a 25 barcos de soja. E só 5 aqui do Brasil. O resto todo dos Estados Unidos. Vai ser a primeira semana que essa mudança ela acontece. Os Estados Unidos vendendo mais do que nós. Provavelmente semana que passou, que vai ser reportado agora as vendas semana que vem, agora quinta-feira, vai ser a semana mais forte do programa americano Safra Nova até agora. Mais de 1 milhão de toneladas, provavelmente, de vendas. E tem que ser daí para cima, tá bom? E para isso depende, vamos lá, três fatores. O primeiro, eu diria que é inevitável, o Brasil sem soja. Tá bem difícil conseguir soja, soja de qualidade, soja que está aqui vai ser grande parte para nossa indústria. Por isso que a gente já, semana passada, os prêmios do óleo e do farelo lá para cima, melhorou a nossa margem de esmagamento. Então, esse primeiro ponto, beleza. Brasil sem soja, é isso aí. Agora, o outro ponto é os Estados Unidos continuar competitivo e, assim, dando margem para a China, dando condições de ter alguma margem. E para isso depende do produtor americano vender e da logística americana continuar competitiva também. Porque aí nós temos dois pontos importantes. O Rio Mississippi, que já há projeções de começar a baixar, não está igual ano passado, nos últimos 2 anos, mas ele vai começar a baixar. E o outro ponto é o frete marítimo, que, de novo, os Estados Unidos tá muito caro, pensando em Golfo, então, devido ao canal do Panamá. Então, essa história está crônica. E, portanto, já temos um frete marítimo saindo do Golfo lá para a China, bem caro, bem salgado, tá bom? Então é isso aí. Margem da China, os Estados Unidos continuar competitivo, principalmente pelo Golfo, que é de onde sai a grande parte da exportação, e o Brasil sem soja. Desses três, certeza que o Brasil está sem soja. Agora, enquanto a gente está conversando, Vani, inclusive a gente abriu uma enquete aqui perguntando se o produtor que está nos acompanhando já está avançado com a comercialização da soja 24 e 25. Então, você que está nos acompanhando, vá respondendo enquanto a gente está aqui conversando com o Vanim, porque depois o Vanim vai avaliar esse resultado, ou a sua participação aqui, para entendermos como é que essa situação pesa para o Brasil. Porque, de fato, né, Vanim, com a construção de uma oferta até esse momento que não traz grandes preocupações, eu imagino que o comprador lá na China também não esteja correndo para fazer as suas compras, ou não. Ele está preocupado com o que vai acontecer politicamente nos Estados Unidos, ele está preocupado com essa elevação dos custos logísticos e por isso, e precisando de alguns volumes para fechar 24 e começar 25, talvez ele se adiante um pouco mais nas compras, aproveitando essa pressão em Chicago. Qual que é a perspectiva do comprador nesse momento? Bom, é um fator bem conceitual, e mais ao mesmo tempo prático. O primeiro ponto ainda tem muita soja na China, na mão das processadoras. E, portanto, tem muito farelo também. Soja do Brasil que foi carregada aí nesses últimos 4 meses, que ainda está chegando lá. Em algum momento vai começar a cair. Mas, por enquanto, está bem folgadão. E aí isso abre uma outra condição, que é assim, eu sou consumidor de farelo na China, tá bom? Me convença que vai faltar farelo. Esse é o grande ponto.
Não adianta a processadora na China comprar se ela não consegue vender no mesmo ritmo. Comprar soja, se ela não consegue vender farelo no mesmo ritmo. Esse é o ponto. Por quê? O consumidor de farelo. Não, não é que não tem demanda, tá bom? Demanda tá. Ela tá menor. Se você pensar em vendas de ração, ela é menor, 4% até o primeiro semestre, em relação ao ano passado. 4% menor. Ah, não é tanto, mas se você se mantiver assim, 4% até o final do ano, dá 13 milhões de toneladas a menos de rações todas, tá bom? Então aqui na China né, tudo é grande. Enfim, mas não é falta de demanda. Até porque, como o farelo tá barateza, os consumidores na China estão adicionando mais farelo. Uma coisa tá anulando a outra. Não é falta de demanda, mas sim uma percepção de que não há porquê o consumidor de ração se avançar nas compras. Para quê? Se está sobrando soja, se os Estados Unidos vai colher um montão de soja, não vendeu nada, tem que vender bastante. Para que que eu vou correr para comprar farelo? Esse é o grande ponto. Então tá tudo muito assim, muito confortável para o consumidor de farelo, pensando lá na China. E aí, da ponta para trás, acaba ficando também mais lento. Esse é o grande ponto. Tem que acontecer alguma coisa que convença o consumidor de farelo na China a mudar de atitude, vamos pensar, de estratégia. E até agora está favorecendo ele. Aí ele gerar uma sensação assim, opa, peraí, não vai ter tanta soja assim, e agora eu tenho que correr para dar uma compradinha de farelo, alongar minhas compras, etc e tal. Aí a coisa vai andar mais rápido. Ivaninho, para o comprador de soja, esse período entre termos menos soja 23, 24 no Brasil e esperar a soja 24, 25 dos Estados Unidos, ele tem este tempo útil para repensar essa estratégia e para vir a mercado num outro momento. Bom, como eu comentei ali, o estoque de soja e farelo agora presente é bastante grande. A China está comprando soja americana, a safra nova deles, embarque em outubro e novembro principalmente. Você deu uma aceleradinha, mas ainda tá bem menor do que nos últimos tantos anos aí que temos de história. É, e está comprando safra nova brasileira, porque daí dá uma margem melhor do que o spot. Então nós vemos a Crusher, né, o esmagador da China, fazendo isso. Está comprando devagarinho agora, para setembro, outubro, novembro, até porque ele não consegue vender muito farelo, e tem comprado um pouco mais lá para a safra nova, quando o Brasil vende, porque daí aí tem que combinar também. Como o Farmer Selling aqui no Brasil para a safra nova está parado totalmente nessas últimas 2 semanas, daí também acabou dando uma parada, mas tem sido assim. Compra pouquinho agora no spot, e tanto safra brasileira, só que agora muito menos, e agora mais safra americana, safra nova, e comprando mais safra brasileira, safra nova, porque dá uma margem melhor. Se bem que nessas últimas 2 semanas parou, mas não porque o chinês não quer comprar, é porque o Brasil está ofertando muito pouco. E nesse Brasil ofertando muito pouco, isso te preocupa, Vaninha? É, também essa certa lentidão dos nossos negócios aqui com a soja 24 a 25, principalmente com esses preços abaixo dos US$ 10 por bushel em Chicago? Com certeza. Se rebobinássemos a fita aí, tá bom? Ah, então, um mês atrás, até mais para trás ainda, havia esse grande risco que vinha comentando contigo, que era de um bushel cair muito mais, etc e tal. O prêmio Sim, não compensaria, porque até que se prove que a safra brasileira, safra que vem, ela é menor, então isso não vai puxar os prêmios para cima. Quer dizer, teria que ter uma grande quebra de safra, maior do que essa que tivemos agora, para dar uma sustentação para o prêmio. Portanto, mesmo com o Chicago caindo, os prêmios subiram um tiquinho, mas não muito. E aí o flat price, quer dizer, em reais por saca, só caiu, amigos. Claro que me preocupa. Em 2 semanas, o preço da soja, a safra nova, caiu mais de R$ 10 por sim. saca. A paridade de exportação, mais de R$ 10. Para ter uma ideia, Mato Grosso vendeu bastante soja, na casa ali dos 108, 109, R$ 110 para embarque de fevereiro.
E hoje tem ofertas já, sexta-feira, 98. Pouca oferta, pouca. Mas tem oferta 98. E paridade de exportação, 96, 95 por aí. Então, tira da conta esses 10, 12 reais, faz uma baita falta. E isso veio num momento onde realmente o produtor está muito atento e preocupado com as suas margens, né, Vaninha? Essa diminuição de R$ 10 no preço da soja de forma tão rápida, ela traz um agravamento da preocupação do produtor. Eu tenho aqui o comentário do. Deixa eu até fechar aqui a nossa enquete para poder ler melhor. O comentário do Leandro Moura. Ele diz assim: ó, fiz barter dos insumos com a soja a 124 para março 25. 28 sacas, minha projeção está em 61 com o arrendamento. Momento difícil para o produtor quando pensamos em custos, e ele fala que isso lembra muito a safra 2019. Como é que você avalia essa estratégia do Leandro e o que isso se assemelha à situação de outros produtores no Brasil, Vanim? Olha, opa, deixa eu desligar aqui o pagodinho aqui. Enfim, é a realidade, tá bom? Nós tivemos já margens melhores que isso, com certeza, durante vários meses, para safra nova, tá bom? Sim. Relação de troca muito boa, historicamente mais baixa em sacas por hectare do que tivemos durante aqueles picos de preço lá 2021, 22, 23. Então, realmente, quando a gente pensa custo de produção, custo dos insumos, tivemos ótimos momentos. Tivemos um ótimo momento para o câmbio. Enfim, tem que ficar claro de que o produtor ficar só na torcida não está funcionando, tá bom? Então tem que estar acompanhando muito de perto, e tem coisa que você nem precisa acompanhar. Se você vê que a sua relação de troca está aí perto, e nesse caso até abaixo do histórico, tem que fazer. Mas, enfim, para quem não fez, eu não acho que vamos ter grandes surpresas positivas, a não ser que realmente os Estados Unidos venham a vender muito, aí tem que vender mais do que o USDA está projetando para fazer o bushel, dar uma surpresinha e melhorar, tá bom? Então, o que vai acontecer? Como tem muita soja e agora a produção projetada nos Estados Unidos, recorde, 125 milhões, e depois temos um potencial de grande produção também na América do Sul, o que tem que acontecer é que os Estados Unidos precisa ser o primeiro a reduzir a área para a temporada que vem, já pensando 25, 26. Esse é o papel do preço agora, nesse nível do bushel que está aí. E falando nisso, até conversei com um produtor americano no final de semana, e ele me falou uma coisa assim, ó, situação dele, tá? Ele está em Illinois. Olha, perguntei para ele, o que você vai fazer agora? Vai colher e aí? Falou, olha, eu vou vender tudo que eu não consigo guardar. Não vou mais guardar soja nem milho fora da minha fazenda. Tá muito caro. Portanto, vai vir um tanto de venda aí. E aí o resto ele vai segurar. Ah, e para safra nova, o que você vai fazer? Falou, ó, como a minha prioridade agora é caixa, eu prefiro, nesse momento, nos níveis atuais, plantar soja, mais soja, do que milho, porque plantar um acre de milho custa muito mais do que plantar um acre de soja. É o que ele falou, tá bom? Enfim, Isso já pensando na safra 25-26, Vanim. 25, 26, quer dizer, parece que o preço ainda não, Pois é, não machucou o cara, o produtor americano. Ele precisa que plantar loucura. menos soja para a temporada que vem. Mas, de fato, se você pegar a relação hoje, soja, milho, 25, novembro, dezembro, Sim, está em 2,3. Quer dizer, está no meio do caminho. Nem lá, nem cá. sim. Para começar a incentivar mais milho do que soja, tem que estar abaixo de 2,2, dali para baixo. Aí o produtor americano, quem sabe, começa a pensar em plantar. Mas aí tem a questão do milho, vai começar a pensar em plantar mais milho e menos soja. Mas enfim, é isso que tem que acontecer. A produção tem que diminuir. Não, não tem muita história, não. Agora, Vanim, antes da gente pensar, e claro que isso já está no radar do mercado, né? Os vencimentos mais alongados vão já trazer parte dessas respostas, mas pensando na safra 24-25 do Brasil, que está inclusive por menos de um mês aí para começar em alguns locais, como é que você
qual a sua perspectiva, qual a perspectiva da Agriinvest diante disso, tudo que vem acontecendo no mercado, esse comportamento do preço e claro, de como isso bate direto pro produtor e para sua gestão. O Guilherme Guarnieri está dizendo aqui ó, o seguinte: a solução é diminuirmos a oferta de soja, ou seja, vamos produzir menos nessas próximas safras que regulamos esse mercado. Essa é a única ação que podemos fazer e que está em nossas mãos. Qual a perspectiva da Agriinvest para a safra 24/25 do Brasil? E claro, né, as projeções para as próximas, pensando, claro, num cenário bem amplo e pouco detalhado diante da distância que a gente ainda tem para a safra 25/26, por exemplo, do Brasil. Bom, falando de potencial de tamanho de safra, é 65, 68 milhões de toneladas. É bem possível. Vamos ter redução de área de milho verão e vamos ter aumento da área de soja nessas regiões. Rio Grande do Sul, por exemplo. Não é muito, mas é um pouquinho. Temos abertura de área, não muito grande também, mas enfim, temos aí um pouco daqui, um pouco dali. E o clima colaborando, não vai ter El Niño. Aí nós podemos ter uma safra que mais de 165 milhões de toneladas. Então, consequentemente, o Programa Brasileiro de Exportação ele vai ser bem grande, bem parrudo. Esse ano está aí enorme e o ano que vem seria maior ainda. E aí, quanto maior menor o espaço para os Estados Unidos. E essa é a leitura. E aí, para Chicago, isso não é nada bom, tá bom? Então, os Estados Unidos precisa reduzir a área. E aí o preço vai ter que fazer. Na verdade, não é o preço, mas a relação milho-soja tem que convencer ele. Bom, esse é o primeiro ponto. Pensando em clima, como você falou, e aí a safra 24/25, o mês de outubro é crucial. Aí os mapas estão meio assim indecisos ainda. Ora mostra que outubro vai ser bom, ora que mostra que não vai, papapá. Aí nós temos duas realidades. Se for igual, por exemplo, ao ano de 2020, quem é do Mato Grosso vai lembrar. 2020 atrasou bem a chuva. E aí o Mato Grosso, na segunda semana de outubro, tinha plantado menos de 10%. Bem atrasadão. Esse é um ponto que favoreceria muito os Estados Unidos, porque daí não teríamos soja em fevereiro. O programa de exportação brasileiro janeiro, fevereiro seria uma merreca, bem pequeno. Até porque o estoque de passagem é pequeno e a colheita em fevereiro, ela vai ser concentrada em fevereiro, que daí vai virar embarque final de fevereiro ou março. Então daí estenderia o programa americano de exportação. Ajudaria bem os Estados Unidos. Portanto, o mês de outubro agora, bem importante, regime de chuvas no Brasil. Se vai ser mais adiantado, mais atrasado, e isso vai diretamente impactar Chicago. Vaninha, a gente concluiu a nossa enquete e nós temos 74% do nosso público de produtores de soja falando que não estão avançados com a comercialização da safra 24/25. Que sinais isso nos traz e principalmente que recado o produtor que respondeu não aqui na nossa enquete precisa receber para repensar suas estratégias com o plantio prestes a começar na sua análise? Primeira coisa, eu diria o seguinte, ó, uma mudança de, como posso dizer, comportamento, Sim, tá bom? Onde você tem o seu, como você falou ali no começo, que foi a pontuação do produtor. Ah, precisa seguir as recomendações do agrônomo. Poxa, eu não conheço produtor que não segue. Pode justo. ser o agrônomo filho dele, pode ser ele agrônomo, mas enfim, ele tem um agrônomo. Por que que você tem um agrônomo e você não tem um consultor? Eu não estou falando aqui animador de torcida, tá bom? Bem diferente, tá? Animador de torcida é o cara que quer te deixar feliz aí, quer falar o que você quer ouvir e tudo mais. Exato. E aí os animadores de torcida têm se dado muito mal nesses últimos 2 anos. Eu adoro falar que o mercado é de alta. Vixe, é o que eu gosto. Muito mais emocionante o mercado altista do que baixista, credo. O mercado baixista é triste, né? Nada bom. Nem para o comprador de soja. Exemplo, a China. Olha aí, ó. Você acha que está sendo bom para eles ter muita soja e preço muito baixo? De forma nenhuma. O esmagador na China, nesse momento, ele está preocupado porque ele não consegue vender farelo. Porque o cara, como eu comentei, o consumidor de farelo na China está sossegadão. E para que que eu vou alongar? Me convence. Então não há argumentos por enquanto.
Então, o mercado altista é muito mais fácil também para as tradings fazerem margem. Olha os balanços aí que temos, ADM, ONG, blá, 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 blá. Estão piores, porque o mercado é de baixa. Então, tem que ter uma mudança de comportamento. Você não precisa de animador de torcida, você precisa de um consultor, cara que vai te falar qual é o cenário mais provável e o que que você deve fazer. Que é o que a gente tem batido na tecla aqui há bastante tempo. Compra put, amigo. Compra put, Chicago vai cair. Tá bom? Então, primeira coisa, tem que ter uma mudança de postura, de comportamento, de pensamento, de gestão. Se você tem um agrônomo e você segue as indicações dele, tenha um consultor de comercialização. E porque você precisa, hoje a gente precisa. Então, essa é a minha primeira recomendação. E depois aí é o mercado, né? Porque, como o colega ali falou também, hoje o que a gente precisa é reduzir a produção, esperando um crescimento da demanda também. Lembrando, tá bom? Se a gente pegar o que aconteceu para os preços subirem em 2020, 2021, foi lá para cima. Só problemas de oferta. Problemas de oferta. Onde nós tivemos aquela chuvarada nos Estados Unidos em 2019 que eles não conseguiram plantar, reduziu muito a área de soja. Sim. E depois a invasão da Ucrânia. Aí deu continuidade. Claro, nesse meio tempo teve a recomposição da população de suínos na China, que voltou para o mesmo patamar. Quer dizer, ela caiu e acabou voltando. Mas vejam, a oferta tem sido rotineiramente o nosso ponto de mudança de mercado. Agora a oferta está dizendo, poxa, tem muito. Vanin, tem uma pergunta aqui do Neto Fiscarelli que diz assim, ó, Vanin, com a alta demanda de óleo de soja para a produção de SAF e HVO nos Estados Unidos, não pode diminuir a exportação deles e favorecer a exportação brasileira? Já está acontecendo, né, Vanin? Essa mudança é o que você também tem comentado bastante, esse olhar dos americanos para a demanda interna e para aumentar o processamento. Os números da NOPA que foram divulgados na semana passada já apontam, inclusive, que essa força do esmagamento nos Estados Unidos, ela realmente está numa trajetória crescente, não? Olha, esse mercado de óleo nos Estados Unidos é o mais complexo que eu já vi na minha vida, tá bom? Ele envolve toda uma questão de. O mais fácil é você olhar o NOPA, ele mostra o número, como você falou, está aumentando o esmagamento. Portanto, está aumentando a oferta de óleo. Ok. Agora, no que se refere ao consumo de óleo de soja, aí é uma briga de tapa e pontapés que ninguém entende. Você vai ter as refinarias petroleiras muito mais interessadas em importar insumos baratos e que acreditam mais. Exemplo, o biodiesel ou diesel renovável produzido através do UCO, que é lá o óleo de cozinha utilizado da China, que é uma grande controvérsia. Mas esses óleos, graxa e tudo mais, quer dizer, o que não é óleo, canola, óleo de milho, óleo de soja, gera um crédito bem maior. É lógico que você, participando do SAF, que é o que o colega falou ali, que é o Sustainable Aviation Fuel, você vai querer muito mais esses biocombustíveis mais sustentáveis, vamos dizer assim, do que um produzido a partir do óleo de soja. Então, é volátil o negócio, é volátil. Olha, horas é lá para cima, horas é para baixo, e tudo depende do ano que vem. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai barrar a importação de biodiesel? Pô, tá uma festa. Canadá tá exportando pra caramba para os Estados Unidos. Europa, Alemanha é o maior exportador de biodiesel para os Estados Unidos. E depois a Espanha. Aí você tem a China, blá, blá, blá. Quer dizer, é, tá é um mercado bastante político, bastante lobby, bastante difícil acompanhar isso aí. Mas a certeza é que o esmagamento está crescendo, portanto vai ter mais óleo. Por isso que o óleo está lá no chinelo. Agora, isso dá oportunidade para o Brasil? Nós também estamos crescendo. Nossa exportação de óleo de soja é cada vez menor, devido ao agora B14, B15 o ano que vem, a partir de março. E tá faltando óleo para chuchu aqui no Brasil, tá? Tá coisa de louco. Semana passada, o mercado muito descolado da paridade de exportação.
E isso é como é que o mercado ou a demanda interna olha para fazer novas compras de soja e atender demandas como essa, por exemplo, Vanin? Tá bem difícil. Temos menos soja, especialmente no Mato Grosso, margem não está boa, por isso que na semana passada os prêmios do farelo subiram, do óleo também. Quer dizer, tem que convencer, dar condições para o processador conseguir comprar soja e produzir óleo, senão os distribuidores de combustíveis não vão conseguir atingir os seus mandatórios. Então, veja, um cenário de escassez agora para o final do ano de principalmente óleo. Vanin, o Marcelo Maior, qual será o total exportado esse ano de soja pelo Brasil? Qual o volume demandado pelo mercado interno? A nossa demanda interna aumentou esse ano em relação ao ano passado? Eu acho que vai ficar na mesma, 54 milhões e uns quebradinhos, tá bom? A diferença é que vai ter menos óleo para exportação, que já é o caso, e mais óleo para o mercado interno. O mesmo volume de exportação de farelo, não vai mudar, e exportação de soja. Na minha estimativa, 96, 97 milhões de toneladas. Estamos indo para 85. Falta pouquinho. 12 milhões no total. E aí, se você fizer uma outra pergunta, e para a China? Bom, dos 12 deve ir 8. Quer dizer, então a China, na demanda dela daqui até fevereiro, vai ter 8 só do Brasil. Os outros tantos aí, que é uma grande ponto de interrogação, eu considero 38 daqui até final de fevereiro. Então, 30 milhões tem que vir de outro lugar. Vanin, quanto que a China ainda precisa comprar até o final de 2024 para começar 2025 legal, bem abastecida, nos níveis adequados, quando a gente pensa na demanda chinesa por soja? Quanto você estima que a China ainda precisa vir a mercado garantir até o final desse ano? Então, na verdade, assim, o nosso seria assim, o ano calendário para o chinês seria Sim, o final de fevereiro, que daí a gente já teria o final de janeiro ou fevereiro, que daí a gente já teria soja brasileira. Pegando até final de fevereiro, entre 38 a 42 milhões ainda precisa comprar. trinta e tá. oito a 42. Aí, como eu falei, 8 aqui do Brasil, aí tem que vir 30, alguma coisa a mais de outros, principalmente Estados Unidos. Aí lembrando que os Estados Unidos não vai vender só para a China, ele vai vender para a China e para outros também. Então, veja, se os Estados Unidos vender, vamos supor, 30 milhões para a China, aí teria que vender mais 5 para outros. E então, mais 8, 10 que deve virar a temporada, chegaria a 45. Não é ruim. Aí faltaria mais 5 para chegar no USDA. O bom seria esticar um tiquinho mais isso aí. Chegar, de repente, vender total 40. Opa! Aí começa a ficar interessante. Daí ficaria acima do ritmo que o USDA hoje projeta. Bom, muita coisa pra gente acompanhar. E essa semana começa o Pro Farmer Crop Tour nos Estados Unidos, né, Vaninha? Aí é uma semana também que esses números vão chegando e eles têm certa influência no mercado, por ser talvez o mais tradicional e antigo tour de safra dos americanos, né? Ah, sim. Aí vamos ver. Ó, o pior, aliás, que pior, vamos dizer assim, né? O pior a gente já sabe. 53,2 bushels por acre vai dar quase 60 sacas de média nacional. Sim. Então, quer dizer, qualquer coisa a menos. Opa! E eu realmente acho, tá bom? Se eu tivesse que apostar, eu diria assim: o que pode acontecer, falando de USDA, para os próximos relatórios? Produtividade menor, mas também menos exportação. Aí, somebody love, né? Elas por elas. Elas por elas, exatamente. Meu amigo, ótimo, como sempre, começar a semana contigo para saber tudo que a gente precisa monitorar nos próximos dias, nas próximas semanas. Semana que vem, segunda-feira que vem, tem mais. Só que agora, né, Eduardo Vanin sem Silvio Santos no mundo. Aí já tá mais difícil pra gente seguir. Ó, Não me é falaram não? que você imita bem ele. Meu, olha, nós queremos manter elevada a audiência do Bom Dia Agronegócio, por Olha, gentileza. não vamos perder a categoria, não vamos perder. Ah, mas né? São bons exemplos que hoje faltam. Meu Deus, me cita algum bom exemplo que nós temos hoje em dia. E aí, cada vez mais um mundo saudosista. E eu acho que esse é o recado. Vamos conservar alguns bons exemplos de atitude e de conselhos
E eu acho que o Silvio Santos seria um bom conselheiro para o agro, sem dúvida nenhuma. Pela na questão ali de estar muito mais atento ao seu negócio, ao que você pode estar, enfim, agregando e sempre de olho na realidade, não no que numa torcida que pode acontecer ou não. Então, acho que fica aí a lembrança e é uma coisa triste, né? Não temos hoje grandes exemplos como tínhamos antes. Genial a sua analogia, acho que vale muito para a gente começar bem a semana, olhar para o seu negócio. E ele disse, né, Vanim, fundamental para o meu sucesso foi trabalho, muito trabalho. Não tem outro Foi caminho, tra- não existe almoço de graça, né, meu amigo? Tem que trabalhar. Mas ele trabalhava com eficiência. Exato. Esse é um ponto, né? Não adianta ser burro de carga e querer. Tem que, tem que preparar a equipe, tem que preparar o negócio. Hoje tem que estar com inteligência. Tudo isso vai ajudar. Ainda há um grande espaço para se avançar no que a gente pensa lá na fazenda, nessa questão aí de tomada de decisão. O produto ser muito menos feeling. O meu feeling diz o seguinte: é muito mais prático e com indicadores e tudo mais, que é o que ele faz. Volto a falar ali ó, a colocação do produtor, que eu acho que é muito importante. Tenha um agrônomo. Ele segue, porque o agrônomo ele vai trazer indicadores, números. Ó, tá faltando isso, aquilo, pá, 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 pá. Temos que ser assim também na comercialização. Muito menos feeling e muito mais prático, baseado em fatos e números, projeções, probabilidades, isso aí. Muito bom. Muito boa a sua analogia, como eu falei. Sempre bom estar com você, né, Eduardo Vanin? Obrigada, viu, meu amigo? Uma ótima semana para Obrigado. você, para todo o time da Agriinvest. Segunda-feira tem mais. Obrigada. Até a próxima. Grande abraço, boa semana a todos. Um abraço, até mais. 9 horas e. Tchau, tchau, Vanin. Obrigada. Minha gente, 9 horas e 10 minutos. Que coisa boa a gente poder terminar a edição dessa segunda-feira com essa mensagem do Vanin, né? O Silvio Santos é um bom conselheiro para o agronegócio. Olhe para o seu negócio, trabalhe com eficiência, menos feeling, mais estratégia e praticidade. E é mais ou menos isso que realmente levou o Silvio Santos a trilhar um caminho brilhante e de sucesso, de resultado principalmente. Atenção aos detalhes, atenção à gestão, mudar e otimizar o que precisa mudar e otimizar. Então, muito bom a gente ter essa analogia do Eduardo Ivanin para começar a semana com essa bela injeção de ânimo, porque realmente a safra 2024-25, principalmente pensando em soja, em milho, vai ser uma temporada desafiadora, vai ser uma temporada onde, como diz o seu Cássio aqui, ó, o produtor precisa ser pragmático na comercialização, de fato. A gente vai concluindo por aqui a nossa edição desta segunda-feira, não antes de trazer a nossa condição do mercado de soja, porque os preços começam a semana, o Eduardo Vanin traz essa análise, mas rapidamente para tratarmos desse início de semana em termos de preços para a Bolsa de Chicago. Neste momento as cotações sobem entre 4 e 5 pontos e meio. O contrato setembro, 9 dólares e 42 centos por bushel. O novembro, que é a referência para os americanos, 9,62. O janeiro, 9,81. E o março, que é referência para nós, 9 dólares e 97 centos por bushel. Percebam que ainda há um spread considerável de aproximadamente 50 centavos entre o spot e o próximo o referencial mais importante, que é ali o março, antes do novembro, que é a referência para a safra dos americanos. Então, olho vivo nessas diferenças e em como isso impacta a sua estratégia. O mercado cambial abre a semana em campo negativo, o dólar recuando frente ao real, mas ainda com R$ 5,45 e uma pequena baixa de 0,3%. O alerta final para a edição de hoje: começa o ProFarmer Crop Tour, que é o mais antigo e tradicional tour de safra dos Estados Unidos. Então, uma semana inteira de levantamento de dados que serão sempre reportados no final do dia. E nós vamos trazendo essas informações para vocês ao longo desta semana, como todos os anos fazemos. E na sexta-feira vem os dados finais de estimativas de produtividade para a safra 24-25 de soja e milho dos americanos, pela perspectiva de alguns dos mais experientes profissionais de campo lá dos Estados Unidos. Então,
Olho Vivo, que hoje a gente já começa a trazer as primeiras notícias para você do Crop Tour Pro Farmer 2024. São 9 horas e 12 minutos, eu quero agradecer muito pelas mensagens, sempre muito bom ter essa participação tão ativa de vocês aqui no Bom Dia Agronegócio, que é um programa feito, além de ser para a nossa audiência, pela nossa audiência. Eu te agradeço a companhia nessa segunda-feira. Amanhã eu tô de volta a partir das 8 horas da manhã e de segunda a sexta estamos aqui a partir das 8 horas da manhã com o nosso Bom Dia Agronegócio. Te desejo uma ótima semana, uma ótima segunda-feira de bons negócios. Até mais.